Vencer o desamor, resumo do capítulo 59. Gemma pergunta a Jimmy se ele já saiu com uma mulher grávida. Jimmy responde Gemma e sua maturidade a surpreende. 2 noites antes, Álvaro afirma para Ariadna que vai se responsabilizar apenas pelo filho, e a jornalista o pede para que ele pense bem antes de decidir. Álvaro se oferece para levar Ariadna para casa, mas a mãe de Tadeu recusa. Medusa conversa com Ariadna e Cassandra. Medusa confessa às jornalistas que após o estupro sua vida mudou, alegando que não queria fazer mais nada. No passado, Gilberto critica Medusa e ressalta que tudo o que aconteceu foi por sua própria culpa, alegando que a jovem procurou. A mãe de Medusa se preocupa com a filha. Na atualidade, Medusa explica que tentou continuar com sua vida normalmente, mas não conseguiu. Medusa relembra que todos do bairro lhe criticaram pelo fim de seu relacionamento e também recorda das palavras do pai, afirmando que uma jovem decente lutaria até a morte para não ser estuprada. Medusa emociona Ariadna e Cassandra, ressaltando que quis se transformar em uma mulher forte e não em uma vítima. Medusa pensa na reação de Gilberto quando a viu com seu novo visual. Medusa explica sua atual situação para Ariadna e conta a origem e a explicação de sua tatuagem. Medusa afirma a Ariadna que não é mais boba e vai se defender do que for. Ariadna revela a Medusa que vai escrever sua história e a agradece. Ariadna lamenta que Pamela tenha ido embora, mas celebra que Bárbara tenha defendido o neto. Daphne acha estranha a decisão de Lino em morar na casa, mas Bárbara aprova alegando que ele vai protegê-las. Ariadna afirma à sogra que elas podem se defender sozinhas, mas Daphne apoia a madrasta. Ariadna questiona o excesso de confiança de Bárbara em Lino. Calisto fala com Lino. Ariadna pede a Bárbara que peça os dados de Lino para a segurança de todos. Ariadna admite que está perseguindo um estuprador e assusta Bárbara. Bárbara planeja falar com Álvaro. Álvaro deseja conversar com Ariadna. Álvaro garante para Ariadna que não vai voltar com Olga, pois só ela o importa. Ariadna não quer continuar visitando Álvaro às escondidas. Ariadna tenta dar tempo para Álvaro tomar uma decisão e ele garante que não quer nada com Olga. Ariadna revela para Álvaro que eles ainda estão em tempo de deixar tudo sem consequências, mas ele não aceita renunciar à amada. Ariadna teme sair machucada da situação. Linda trabalha com Eduardo e percebe que os custos estão elevados, mas ele a enrola. Eduardo promete a Linda que vai dar seu melhor no trabalho. Linda admite que está sendo muito exigente com o marido e promete mudar. Linda cumprimenta Esteves, que estranha. Esteves afirma para Eduardo que Linda é feliz ao seu lado. Eduardo pensa em uma forma que Linda peça o divórcio, mas Esteves não acredita nisso. Bárbara revela para Álvaro que Lino vai alugar o quarto e ele não coloca empecilhos. Bárbara nota que Álvaro está estranho. Álvaro ressalta que tem algo a contar para a mãe, mas pede para que ela não se preocupe. Álvaro conta para Bárbara que o filho de Olga é dele, mas a viúva não acredita. Álvaro garante a madame que Olga está falando a verdade. Bárbara pergunta de Paulo para Álvaro, e Álvaro comenta que Paulo confirmou sua paternidade do bebê. Bárbara segue sem acreditar e se estressa com o filho. Bárbara teme que Olga esteja empurrando para Álvaro um filho que não é dele. Álvaro afirma para a mãe que ser pai é o que ele sempre sonhou durante a vida, mas alega que não pensa em voltar com a ex. Linda dá um relógio para Eduardo, e Eduardo pede mais presentes para ela. Eduardo põe no pulso o relógio que ganhou, mas o tira quando Linda sai. Eduardo manda uma mensagem para Ariadna contando que se arrepende de tê-la deixado. Álvaro procura Olga. Álvaro comenta com Olga que sente dúvidas, mas garante que vai assumir o filho. Álvaro afirma para Olga que não há possibilidades do relacionamento ser reatado. Álvaro garante para Olga que já encontrou a mulher de sua vida e não está disposto a deixá-la. Olga expulsa Álvaro do apartamento e o impede de ver o filho. Ariadna comenta com Cassandra a situação de Álvaro e Olga. Cassandra pede a Ariadna que não se sacrifique. Ariadna teme a reação de Olga quando descobrir que ela é a namorada de Álvaro, e Cassandra a pede calma. Ariadna começa a escrever a matéria de Medusa e fica indignada quando recebe a mensagem de Eduardo. Cassandra critica Eduardo para Ariadna. Olga afirma para Álvaro que ele não vai ter o filho se estiver disposto a abandoná-la. Álvaro expõe seu amor pela criança para Olga, mas a arquiteta o dispensa. Olga conta para Álvaro que é capaz de ir para outro país para afastá-lo. Olga não se importa com as ameaças de Álvaro e o pede que pense bem antes de tomar uma decisão.
Gael comenta com João José que sua relação com Daphne está ótima. Gael revela ao amigo que sairá sozinho com Daphne. João José insinua para Gael que suas saídas com Daphne serão chatas pelas crianças. Ivete alega que Gael mudou após a cadeia. Romena conta para Ivete que nunca mostrou a renúncia de Gael para os chefes. Romena afirma para Ivete que Gael já é passado e seu futuro está em outro lado. Ivete questiona Romena. Ariadna entrevista Medusa. Medusa conta para Ariadna que o carro que ela entrou não era o que tinha pedido pelo aplicativo. Ariadna lamenta não ter pistas do estuprador. Medusa se culpa por ter entrado no carro errado, mas Ariadna acredita que não tenha sido coincidência e sim planejado pelo bandido estuprador. Gema se preocupa com sua barriga, que começa a aparecer. Gema conta para as amigas que levou um gelo de Jimmy. Gema confessa que quer estar com Jimmy, mas teme pelo seu bebê. Lígia e Érica aconselham Gema, e cada uma sugere que a amiga faça algo diferente. Gema promete contar a verdade para Jimmy. Medusa afirma para Ariadna que mata o estuprador se o revir. Ariadna comenta com Medusa suas suspeitas de ter sido atacada pelo mesmo criminoso. Ariadna se despede de Medusa. Bárbara visita Olga e afirma que não é tonta, exigindo um DNA. Olga afirma para Bárbara que ela só pode ter o exame quando a criança nascer. Bárbara teme por Álvaro, mas Olga afirma que a criança é neto da madame e alega que muitos outros estariam interessados em assumi-lo. Olga tenta chantagear Bárbara emocionalmente. Bárbara dá o benefício da dúvida para Olga, mas alega que o arquiteto não a quer mais. Olga admite que já sabe. Poncho elogia Jimmy por ter mudado de tática com Gema. Poncho conta para Jimmy que as mulheres preferem ser maltratadas. Olga admite que não tratou Álvaro bem e lamenta que ele tenha encontrado consolo em outra. Olga fica chateada por ter perdido Álvaro. Olga quer que seu bebê seja criado em um ambiente sólido e Bárbara afirma que a família deve estar por cima de tudo. Olga pede a ajuda de Bárbara e promete que vai fazer o ex-marido feliz. Bárbara aceita ajudar Olga e pede tempo para pensar em uma estratégia. Conrado conta para Álvaro que ele não vai conseguir a custódia do filho, apenas breves visitas. Conrado sugere que Álvaro volte com Olga. Gema procura Jimmy. Lígia pede a Gema que não conte nada da gravidez para o garoto. Jimmy bebe com Poncho. Bárbara fala com Eduardo. Eduardo confessa para a mãe que está arrependido e ela pede para que ele desabafe. Eduardo conta para Bárbara que Linda não era a mulher que ele pensava. Bárbara pede ao filho que volte, mas ele sente medo da reação de Ariadna. Eduardo chora e comove Bárbara e conta para a mãe que quer começar do zero com Ariadna e Tadeu. Bárbara conta para Eduardo que Olga também está arrependida por ter deixado Álvaro. Tadeu sente saudades de Álvaro. Ariadna pensa em ligar para ele. Linda chama Eduardo para voltarem juntos para casa, mas ele alega que tem muito trabalho pendente. Linda deseja que Eduardo deixe suas obrigações para outro dia, mas o malandro recusa. Eduardo dispensa Linda. Gema segue preocupada com Jimmy. Lígia pensa que Jimmy desistiu de Érica. Gema confessa que quer ser a namorada de Jimmy. Eduardo pede a Linda que não o espere acordada e a chateia. Daphne orienta Gema a cuidar de seus filhos. Clarinha escuta Gema falando que a mãe vai para um romance e estranha. Gema e Daphne despistam Clarinha. Bárbara conta para Antero que seus filhos devem voltar com as esposas e comemora. Bárbara pede a Deus que a ilumine para convencer a família. Antero aconselha Bárbara. Bárbara deseja que haja um perdão geral para que tudo volte a ser como antes. Bárbara pede a Álvaro que pense em seu filho antes de tomar uma decisão. Bárbara comenta com Álvaro que para um bebê será essencial ter os pais juntos e usa o exemplo de Romeu. Bárbara pede a Álvaro que não seja egoísta, mas ele alega não ser capaz de amar Olga de novo. Bárbara aconselha Álvaro. Bárbara teme que haja algo que Álvaro esteja escondendo e pede para que ele pense bem antes de decidir. Jimmy responde Gema e não entende sua preocupação, já que foi ela quem lhe deu um fora. Gema pede para se encontrar com Jimmy e ele aceita. Gema comenta com Jimmy que vai levar as crianças. Ariadna recebe uma mensagem de Álvaro. Tadeu desenha sua família e emociona Bárbara. Tadeu recusa o abraço de Ariadna. Ariadna conta para Tadeu que Gema vai cuidar dele e Bárbara se oferece para ficar com o neto. Bárbara comenta com Ariadna que Tadeu não considera Eduardo da família, pois não o colocou no desenho. Bárbara pede a Ariadna que volte a ter uma família com Eduardo. Ariadna afirma para Bárbara que não vai voltar com Eduardo.
Bárbara tenta comover Ariadna, mas ela alega que a decisão de partir foi de Eduardo e não pode voltar com uma família que não tenha respeito e nem amor. Clarinha pede para brincar no parque e Gemma permite. Jimmy afirma que Gemma não quer nada com ele. Gemma confessa que gosta de Jimmy. Jimmy agrada Clarinha e lhe compra um algodão doce. Daphne e Gael namoram no campo. Gael é atrevido e Daphne pensa em Nestor. Daphne empurra Gael. Daphne alega para Gael que tem medo de ser vista. Álvaro fala para Ariadna que já conversou com Olga e foi honesto. Álvaro afirma para Ariadna que ela é a mulher que ele ama e sempre vai amar. Álvaro conta para Ariadna sua conversa com Olga. Ariadna descobre que Olga ameaçou Álvaro. Ariadna conta para ele que já sabia que Olga ia pressioná-lo. Álvaro confessa para Ariadna que sua prioridade é o filho. Ariadna deseja esperar que Olga se acalme, mas Álvaro não acredita que isso ocorra. Ariadna pede a Álvaro que seja claro. Álvaro conta para Ariadna que ela não merece estar em uma relação com ele. Ariadna afirma para Álvaro que tudo está valendo a pena e tenta uma solução. Álvaro não quer envolver Ariadna em problemas, afirmando que a vida é estranha. Álvaro conta para Ariadna que lhe amar foi a loucura mais bonita de todas, alegando que sente muito por deixá-la. Clarinha come algodão doce. Gemma também come e Jimmy fala sobre desejos de grávida. Gemma pergunta a Jimmy se ele já saiu com uma grávida, e o jovem confessa que nem namorada teve. Jimmy comenta com Gemma que deve gostar da pessoa e não da situação, e por isso não lhe importaria uma grávida. Jimmy elogia Santiago e Clarinha. Gemma e Jimmy percebem que Clarinha sumiu. Gemma grita por Clarinha.